Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. O tema do nosso vídeo hoje, na minha opinião, ele é muito sério, ele é muito grave, ele precisa ser debatido. A gente não tem que fingir que a gente não tá vendo, precisamos ser francos, pois depende apenas de nós rubro-negros para mudarmos isso. Se o próprio torcedor do Flamengo fingir não admitir esse problema, ele não vai conseguir mudar. E o que nos espera num prazo médio, ou eu acho que já tá bem curto, mas enfim, médio, não precisa nem de ser um prazo tão grande assim, é uma mudança muito ruim, muito ruim. Então chega junto aqui no nosso vídeo. Antes eu só tenho que comunicar a vocês esse novo, essa novidade nossa por aqui. Se você curte, cara, a gente fez uma liga, cara, se chama Godoys League. Lá no aplicativo do SofaScore tem uma novidade, né? Eles têm ali aquela Liga Fantasy, né? Uma oportunidade aí pra gente escalar, escolher o jogador que vai fazer gol, escolher o nosso goleiro de confiança no Brasileirão. Então, pô, eu fiz uma liga chamada Godoys League. Você entra no aplicativo do SofaScore, é gratuito, clica lá em Fantasy e aí você vai, cria lá o seu time, escala o seu time e entra na nossa liga, que é Godoys League. Aí você coloca o código é esse aqui, ó, que eu tô compartilhando com vocês, já tem autorização direta para os inscritos aqui do nosso canal, é uma forma da nossa comunidade estar mais junto, a gente poder brincar, é gratuito, então participa aí, rodada já do Brasileirão, vamos pegar esse Brasileirão todo aí, vamos participar, vamos ver quem vai levar os 10 melhores, vamos fazer um top 10, os 10 melhores da nossa Fantasy League, lá no aplicativo do SofaScore. Link tá na descrição do vídeo, para você baixar o aplicativo, e aí você vai, baixa, entra lá, e já tá automático, botando esse código, você já entra direto na nossa Godoys League, liga exclusiva aqui do nosso canal, da nossa comunidade, beleza? Vai ser maneiro, entra lá. Daqui a pouco tem que escolher até o meu atacante, ainda tô na dúvida. Galera, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, se a gente fingir que a gente não tá vendo, é pior. A gente tem que encarar a realidade. Deixa eu passar para vocês um panorama do que acontece normalmente. A grande mídia, mais tradicional, que tem a transmissão dos jogos e tal, ela não vai tocar nesse assunto. Ela não vai tocar nesse assunto porque, de uma certa forma, pode chegar no ouvido do torcedor rubro-negro como uma crítica ao torcedor. E a mídia tem um enorme cuidado, delicadeza, para não insatisfazer quem assiste a ela, é a audiência. Alguns canais do YouTube seguem pela mesma lógica. Então fica um assunto meio que velado. Mas eu acho que a gente precisa tocar e a gente precisa falar. Se você puder repassar esse vídeo a um outro amigo, acho fundamental e acho muito importante. Porque precisa ser debatido esse assunto. Eu acho que está havendo uma crise na arquibancada do Flamengo, tanto que eu trago aqui relatos de pessoas que estiveram presentes no estádio, e essa crise está desencadeando por um problema gigantesco de personalidade coletiva do torcedor do Flamengo e o que tem sido o torcedor do Flamengo dentro do estádio do futebol. É evidente que isso tem... Dentro do estádio de futebol não, deixa eu me corrigir. Dentro do Maracanã. Claro que isso tem um sintoma, um efeito colateral de imediato da precificação desses ingressos que são colocados, pela diretoria do Flamengo. Hoje essa gestão, mas outrora, O efeito é colateral. Dependendo do valor do ingresso que você coloque para o torcedor, você vai ter um determinado perfil de torcedor dentro desse estádio. Esse perfil tem um comportamento, digamos que social, dentro do estádio, diferente, o que cria uma outra atmosfera. Paralelo a isso, nós temos uma crise de identidade gigantesca, de egoísmo, de egocentrismo das torcidas organizadas do Flamengo, estas que estão presentes no estádio, pois muitas estão, foram ali banidas, excluídas há um bom tempo, e não há nenhum esforço para a gestão do Flamengo em tentar resgatá-las. Então, e as que estão, é cada um por si. Vamos falar o português claro, vamos ser sinceros. E aí eu vou colocar, para vocês entenderem o meu posicionamento no estádio do Maracanã, para vocês entenderem que eu tô numa área neutra. Essa é a imagem do estádio do Maracanã, como vocês sabem. Onde eu fico, onde os jornalistas ficam. A gente fica naquela parte da tribuna. Então eu vou ser muito sincero com vocês.
a mesma distância que eu estou da torcida do Flamengo, eu estou da torcida visitante. A gente está numa zona neutra. Ali do meu lado estão torcedores das cadeiras cativas. Tem muito turista ali, tem torcedores que o envolvimento é outro, então não é um fervor ali. Então dá pra gente pegar bastante a atmosfera do que está acontecendo no estádio. Bastante. Então é uma área ali bem imparcial, né, sobre esse aspecto da atmosfera. Eu não tô escutando mais de um lado, não tem microfone. Eu tô sendo sincero com vocês, como eu já fui várias vezes. Em diversos jogos, mas em diversos jogos. A gente escuta muito mais o setor visitante do que o setor do Flamengo, onde eu estou. Mas assim, eu falo pra vocês em diversos jogos. Pela logística, pela acústica do estádio do Maracanã é diferente. Por quê? A partir do momento que as torcidas organizadas, aqueles que têm a responsabilidade de puxar o canto, eles não puxam a mesma coisa, fica uma confusão acústica, uma confusão sonora que você não alcança decibéis nenhum. E do outro lado, uma torcida visitante que está engajada com um cântico, você escuta com facilidade. Eu tô sendo muito sincero com você. Muito sincero. Por várias oportunidades eu já trouxe relatos, né? Já passei essa experiência. Como trouxe, agora eu não lembro qual foi o jogo, foi nesse campeonato estadual, que tinha um clima diferente da torcida do Flamengo. Foi um jogo que não encheu, eu lembro que não encheu. Era cerca de 45, 35 mil torcedores flamenguistas, mas tu via nitidamente que o propósito era outro e tá acontecendo isso. E aí não é uma percepção minha particular, o que é mais grave. Se fosse apenas, vambora. Torcedores, eu pego alguns relatos de alguns torcedores na internet que estavam tocando nesse tema. E eu concordo com todos. Pré-jogo e arquibancada no Maracanã virou baladinha com essas organizadas que sobraram. Tentar viver o futebol tem sido um esforço absurdo. Me agarro somente nas expectativas e desempenho do time em campo. O que eu tenho observado é o seguinte. Alguns torcedores que tinham como prazer sentar na arquibancada, para aquilo, o time do Flamengo poderia ser horroroso dentro de campo, mas ele era uma forma dele fazer parte, né, de um coletivo, e ele ficava encantado em participar daquilo. Esse encantamento já não existe mais. Já não existe mais. Então é aquilo, tu vai pelo time ali pra ver o jogo, porque o ambiente, ele já não... Eu entendo demais o comentário dessa pessoa. Um outro. A vontade que eu tenho depois de hoje é nunca mais pisar no Maracanã. A torcida do Flamengo precisa ser reinventada urgentemente. Quem vai de leste fica num limbo, porque a norte canta uma coisa e a sul outra. Povão nunca empolga. E a playlist da norte é preguiçosa, patética, ridícula. E eu digo mais, é montada, é artificial. Eu vou além. Ela é artificial. Pois a partir do momento que você já tem um roteiro pré-programado, você está falando de artificialidade. Não importa se a bola bate na trave do teu gol ou se bate na trave do gol do adversário, você vai cantar a mesma música. Você canta a mesma música. Pô, gente, tô falando, eu sou praticamente 50 jogos no ano, pô. Porra, então assim, você sabe o que eu tô falando. É praticamente a mesma música, meu irmão. É a mesmíssima... Eu já sei quais... Todas, em qualquer momento. Em qualquer momento. É um roteiro, tá roteirizado. Vamos lá. Ontem eu também fui e é constrangedor ver o que se tornou a setor norte. A sul nem precisa citar. É só ouvir aquela bateria fora do ritmo que vem de lá. Olha a outra. Passei 2023 inteiro indo ao Maracanã. Cancelei em 2024 e não tô com saudade. Triste, mas é isso. É exatamente isso aí. Só lembrando a vocês que a gente tem a nossa live hoje do nosso tier list, é 9 horas, tá? Então, amigo rubro-negro que quiser acompanhar, tem sido muito legal, muito divertido, muito especial fazer essa tier list com vocês. Então é hoje, sexta, 9 horas. E o tema é muito maneiro. Então chega junto aqui na nossa live. Cara, está chegando ao ponto que está afastando o torcedor. Mesmo esse torcedor que tem uma questão financeira, porque acontece é o seguinte, socialmente já afastou o torcedor que não pode pagar um valor caríssimo pro ingresso. Isso aí, cara, isso aí não vai mudar. Isso aí não vai mudar. Tá na cara. Tá na cara. Tá na política do clube. Tá na cara qual é o interesse e tal. Isso aí a gente já falou várias vezes. A gente tá falando sobre outra. Agora é sobre o comportamento, né? Não vai, então isso não vai. Tá afastando aí dessas pessoas. Porque talvez essas pessoas, elas tenham uma experiência como torcedor
de um Maracanã, de uma arquibancada, de uma torcida do Flamengo, que para ela presenciar isso, esse status atual, é algo que ela não se reconhece. Vamos falar, a gente precisa falar. A torcida do Flamengo no Maracanã, ela está irreconhecível. Ela está reconhecível porque a gente pega o borderô dos preços dos ingressos e aí, naturalmente, com o mínimo de conhecimento social, você sabe qual é o tipo de torcedor e o comportamento que ele tem. E a natureza desse comportamento. Então é fácil. Mas para quem não conhece, eu falo, mais uma vez, uma experiência pessoal. Eu conheço alguns estádios, eu já fui em alguns estádios, até internacionais, tá? A gente já tem uma experiência pequena ali de arquibancada, experiência, né, de ambiente de futebol. A torcida do Flamengo, ela tá... Eu tô falando isso com toda franqueza. Há uma pessoa que visitou há 8 anos atrás, 9 anos atrás. A torcida do Flamengo, ela tá caminhando muito perto de se tornar uma torcida de um Barcelona no Camp Nou. Mas é muito perto. Muito mesmo. Ao de um Real Madrid em Santiago Bernabéu, muito semelhante. Falo com muita tristeza, mas com toda essa franqueza para vocês. Se o rubro-negro não mudar isso, para a gestão isso pouco importa, para gestões isso pouco importa, e a torcida do Flamengo vai sofrer no Maracanã, cara. Vai ser... É triste, cara. É triste. São relatos rotineiros e corriqueiros de quem frequenta o estádio do Maracanã. Uma infelicidade a gente precisar falar sobre isso, mas é uma grande verdade. Amigo, 9 horas é a nossa live, tá? E você ainda que não baixou o SofaScore, baixa aí o SofaScore, entra na nossa liga, Godóis League, e tá aí o código pra você aproveitar. Vamos divertir, esse final de semana já tem jogo. Vamos ver quem vai conseguir montar melhor. Tamo junto, galera, a gente vai se vendo. Valeu!